antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você curtisse, se inscrevesse e compartilhasse o conteúdo desse material, tá bom? Vamos lá? Olá pessoal, estamos começando mais um episódio da série Vaca Produtiva. E nesse episódio eu vou ensinar vocês como o score de condição corporal afeta a produção de bezerros. Vamos lá. E esse chapéu que eu estava usando, eu ganhei de um dos meus orientados, um colombiano, Dr. Roman, que hoje é professor lá na Colômbia, numa das principais universidades. Bom, continuando então, como eu disse, eu vou falar sobre esse assunto. Vaca magra é igual a vaca sem bezerro. E nós não queremos isso no nosso plantel, não é verdade? Porque o único produto da vaca é o bezerro. Se a vaca não produz bezerro, é um animal que consome forragem o ano inteiro sem lhe dar um centavo em troca. E nesse trabalho de Wiltbank, 1983, ele mostra claramente que 80 dias após o parto, nós temos pouco mais de 60% das vacas ciclando, quando o score de condição corporal das vacas fica entre 1 e 3, mostrando claramente que se você tiver vacas nessas condições, você não conseguirá reduzir o ciclo de produção, ou seja, o intervalo entre partos para aproximadamente 12 meses. Já com o score de 5 e 6, como é mostrado aqui, na linha que contém os triângulos, com 80 dias nós temos praticamente 100% das vacas ciclando. E o que é que significa isso, vaca ciclando? Significa que isso tem uma grande influência no intervalo pós-parto, que é o intervalo que vai desde a aparição até o primeiro ciclo estral. E Holton, em 1990, mostra mais uma vez e reforça isso. Ele trabalhou com vacas com score variando de 3 a 7, como eu mostro aqui, e o intervalo pós-parto, IPP, variou de praticamente 3 meses para 1 mês, ou seja, você ganha 2 meses quando você sai de um score de condição corporal 3 e vai para um score de condição corporal 7. E isso é muito importante. Por quê? Porque a cada 5 anos você tem um parto adicional. Continuando, o Whitman, 1975, e Sprott, 1985, juntando as informações desses dois trabalhos, o que é que ele projetou? A influência, então, da vaca ciclando antes, né, reduzindo o IPP, sobre o intervalo de parto. E isso nessa relação com o score de condição corporal. Então, nós podemos observar claramente aqui no eixo do Y, nós temos o intervalo de parto, ou seja, de um parto para o outro. E aqui, o score de condição corporal no parto. Nós observamos claramente que do score 5 até o score 8, nós não temos praticamente diferença no intervalo entre partos, então nós ficaríamos com o score 5 e 6, por quê? Porque o score 8 é uma vaca gorda que não interessa a ninguém. E os scores 4, 3 e 2, nós vemos como vai aumentando o intervalo entre os partos, ou intervalo de partos. Então, mostrando mais uma vez, reforçando que vaca magra é vaca sem bezerro, é vaca que demora mais tempo para te produzir um bezerro. E mais recentemente, em 1994, Kunkel e colaboradores, eles estabeleceram a relação entre o score de condição corporal e o desempenho de vacas de corte. Então, nós temos vacas de 3 a 6 com relação ao score, e aqui os percentuais de taxa de gestação de cada grupo, 43, 61, 86 e 93. E o intervalo de partos, 414, 381, 364, 364 dias. E mais um item ou um parâmetro adicional, que é o peso do bezerro à desmama. Então, nós observamos que vacas que apresentaram score 5 e 6 tiveram uma taxa de gestação superior a 85%, o intervalo de partos de 1 ano e produziram bezerros praticamente 25 quilos a mais do que os bezerros do score 4 e muito mais do que o score 3. Continuando, mais recentemente, um trabalho do Reinaldo Cook, que é um brasileiro que está radicado nos Estados Unidos, eles avaliaram o efeito do score de condição corporal no início da estação de reprodução sobre o desempenho reprodutivo e a produtividade de vacas de corte. Trabalharam com 173 vacas Bos Taurus e 122 vacas Bos Índicos. Cook Colaboradores 2021. E quais foram os parâmetros analisados? Eles analisaram taxa de parição, peso ao desmame e quilo de bezerro por vaca exposta. Isso aqui é muito importante. Esse é um dos índices mais importantes e que tem sido adotado mais recentemente. Então, nós vemos aqui para as vacas Bos Taurus
aquelas que apresentavam score abaixo de 5 e score acima de 5. Então, nós observamos aqui que a taxa de parição aqui foi 93,7, aqui 85,1, o peso do bezerro ao desmame 258, 252 e praticamente 21 quilos a mais por vaca exposta, isso para bós tauros. E depois, para bós índicos, nós também tivemos uma diferença acentuada. Para a taxa de parição 83,673, ou seja, 10% a mais, para cada 100 vacas são 10 bezerros adicionais. Para o peso ao desmame, 10 quilos a mais, 213 e 203. E para quilos de bezerro produzido por vaca exposta, 30 quilos a mais. Aqui nós temos 159 e aqui 129. Mais 2 parâmetros foram analisados por esses pesquisadores: número de bezerros desmamados e época de parição. Agora eu separei por score, né? Aqui eu separei por grupo genético e dentro do grupo genético o score. No score menos do que 5, nós tivemos menor número de bezerros desmamados e aqui maior. Na época de parição, aqui nós tivemos parição mais tarde e aqui parição mais cedo, ou seja, o que é muito importante em relação aos parâmetros ligados a peso de bezerro. Então, dessa forma, nós concluímos o nosso segundo episódio de vaca produtiva. E você viu aqui como o score de condição corporal afeta drasticamente os resultados técnicos e econômicos da atividade de cria. Um grande abraço a todos, eu espero você no próximo episódio. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Isso é muito importante para reproduzirmos a informação.